O Baú dos anos 80 e 90 é um canal do YouTube que resgata e compartilha histórias, músicas e curiosidades de 2 décadas que marcaram gerações. Mas nem tudo era glamour e sucesso naquela época. Este vídeo começa contando a história da cantora Karen Carpenter, que encantou milhões de pessoas com sua voz suave nos anos 70 e 80. Karen, no entanto, lutava internamente com problemas de autoestima e anorexia nervosa, o que acabou por levá-la à morte aos 32 anos. Sua história é contada em uma nova biografia reveladora, que mostra que por trás do sucesso havia uma pessoa real, com problemas reais. Assim como a vida de Karen Carpenter, o Baú dos anos 80 e 90 nos convida a mergulhar em uma década cheia de cores, sons e lembranças, mas também a refletir sobre as complexidades da vida naquele tempo e hoje em dia. Então, comente, deixe o like e inscreva-se para fazer parte desse universo nostálgico e emocionante. Nos anos 70, a voz suave de Karen Carpenter encantou milhões de pessoas, mas apesar de sua imagem saudável, ela estava sofrendo internamente. Desesperada para manter uma aparência magra no palco e agradar sua mãe dominante que favorecia seu irmão, Karen se tornou a primeira celebridade a ser vítima de anorexia nervosa. Em uma nova biografia reveladora de Randy Schmidt, a história completa de Karen Carpenter é contada. Como um dos atos musicais americanos mais vendidos de todos os tempos, os Carpenters tiveram uma série de sucessos de 1970 a 1984, incluindo Goodbye to Love. Yesterday Once More, Close to You e Rainy Days and Mondays. Apesar de seu irmão Richard ser a força motriz musical, era a voz sem esforço de Karen que estava por trás dos sucessos do grupo. Por trás das câmeras, Karen sofria de baixa autoestima e sentia-se mal amada por sua mãe, lutando contra a anorexia nervosa que acabou por levá-la à morte aos 32 anos. Em um artigo da New York Times Magazine em 1996, as atribulações de Karen Carpenter foram descritas como a luta por controle, já que ela valorizava sua voz e o amor de sua mãe, que eram propriedade exclusiva de seu irmão. Desde a formatura do ensino médio, Karen começou a procurar maneiras de ficar magra e seu peso chegou a 41 kg em setembro de 1975. Embora nunca tenha sido considerada obesa, ela lutou contra a anorexia nervosa por anos e seu controle sobre sua aparência física a levou à desnutrição extrema. Karen ficou chocada ao ver fotos de um show em Lake Tahoe em agosto de 1973, onde sua roupa não lisonjeira destacava sua barriga. Contratou um personal trainer que recomendou uma dieta rica em carboidratos, mas em vez de emagrecer, ela ganhou músculos e aumentou o volume. Ela se desanimou e decidiu perder peso sozinha, comprando uma bicicleta portátil. Ela perdeu cerca de 10 quilos, mas sua obsessão pela perda de peso a levou a um comportamento alimentar extremo. Ela empurrava a comida pelo prato e oferecia amostras a outros para evitar comer. Quando seu peso caiu para 6 libras, ela começou a sobrepor suas roupas para disfarçar sua perda de peso. Seu agente, Shervin Besh, notou sua estratégia de camadas de roupas para esconder sua aparência cada vez mais magra. A amiga da família, Evelyn Wallace, ficou chocada ao ver Karen, a vocalista da banda Carpenters, tomando sol de topless em seu jardim, rodeada por uma tela para garantir privacidade. Karen havia emagrecido consideravelmente e comprou um guarda-roupa novo de palco com roupas decotadas, sem alças ou costas. No entanto, Besh, o empresário da banda, pediu que ela usasse uma jaqueta sobre as costas e os braços nus. A plateia notava sua aparência magra, e até os críticos comentaram sobre isso. A causa da anorexia de Karen era desconhecida para muitos, e a banda tentava ajudá-la empurrando comida para ela. A exaustão e a magreza de Karen tornaram-se evidentes, e ela se internou no Hospital Cedars-Sinai Medical Center por 5 dias em 1975 devido a esgotamento físico e nervoso. Sob a supervisão de Agnes Carpenter, Karen dormia de 14 a 16 horas por dia. Em suas próprias palavras ao biógrafo Ray Coleman, minha mãe pensou que eu estava morta. Embora normalmente pudesse trabalhar por 4 a 6 horas, nos últimos 2 anos ela tinha andado com energia nervosa. Seu peso finalmente subiu para 76 libras. Karen lutou contra a anorexia e bulimia nervosa nos 5 anos seguintes. Enquanto isso, Richard Carpenter venceu sua batalha contra o vício em Quaalude.
Então, em junho de 1980, Karen anunciou seu noivado com um incorporador imobiliário chamado Tom Burris. Tom Burris atendia a muitos requisitos de Karen em um marido em potencial. Segundo Carole Kurb, ele era muito atraente, muito legal e parecia muito generoso. O plano original do casal de um noivado de 1 ano foi descartado quando eles anunciaram em julho seus planos para uma cerimônia em agosto. Os amigos de Karen ficaram alarmados com a rapidez do casamento. Segundo Karen Iti Ramone, amiga de Karen e esposa do produtor Phil Ramone, foi quando as antenas de todos dispararam. Dias antes do ensaio do casamento, Burris revelou a Karen que ele havia feito uma vasectomia antes do encontro. Karen ficou chocada e sentiu que Burris havia mentido para ela durante todo o namoro e noivado, já que começar uma família era uma prioridade para ela. Isso foi um problema para Karen e o casamento foi cancelado. Karen ligou para a mãe, Agnes, e chorou enquanto explicava a situação. Agnes disse que ela não poderia cancelar a cerimônia, já que os convites haviam sido enviados, as despesas já haviam sido feitas e a mídia estava a caminho. Agnes disse a Karen que ela teria que seguir em frente com o casamento. A aparência de Burris, com seus carros caros e outros bens, fazia com que a maioria da família e dos amigos de Karen presumisse que seu estilo de vida e patrimônio líquido eram comparáveis aos dela. No entanto, eles não percebiam que ele estava vivendo muito além de suas posses e acabou pedindo dinheiro a Karen, com desculpas para justificar suas solicitações, até que ela ficou sem ações e títulos. Karen começou a ter dúvidas crescentes sobre seu marido, tanto em relação às finanças quanto à falta de sentimentos por ela. Embora ela tenha compartilhado essas preocupações com amigos, seu desejo de ser mãe superou o desejo de deixar o marido. Quando Karen expressou esse desejo a Burris, sua resposta foi cruel e brutal. Em vez de procurar aconselhamento conjugal, os Carpenters viajaram para a Europa e América do Sul, e Karen lutou com problemas de prisão de ventre durante a viagem. Quando eles chegaram a Londres, Karen foi surpreendida por um questionamento sobre anorexia nervosa em uma entrevista, que ela negou com uma carranca intensa. "Você perdeu cerca de 6 pedras de peso, certo?", perguntou Lavley a Karen. "Eu não entendo o que você quer dizer com 6 pedras de peso", respondeu ela, ficando desconfortável e agitada. Ela tentou rir, mas o entrevistador rapidamente converteu a quantidade para aproximadamente 84 libras. Karen balançou a cabeça firmemente e negou que seu peso estivesse tão baixo, na verdade, era cerca de 510 libras na época. O entrevistador continuou tentando encontrar uma explicação para a aparência esquelética de Karen, mas Richard interveio para defendê-la e sugeriu que parassem de falar sobre a perda de peso, pois não era esse o propósito da entrevista. No entanto, o entrevistador justificou suas perguntas, afirmando que estava apenas respondendo às curiosidades das pessoas. Em novembro de 1981, Karen voltou para Los Angeles e pediu o divórcio, deixando para trás os restos de seu casamento desfeito. Em janeiro de 1982, ela se mudou para o Regency Hotel em Nova York para um ano de recuperação, onde compartilhou uma suíte de 2 quartos com Iti Ramone, gerenciada por Jerry Ventral. Cherry O'Neill, filha da cantora Pat Boone que se recuperou da anorexia, sugeriu que Karen procurasse um médico especializado em distúrbios alimentares no Noroeste. O nome que ressoou com Karen foi Steven Levenkron, um psicoterapeuta especializado em distúrbios alimentares que se tornou famoso por seu livro e filme A Melhor Garotinha do Mundo, que foi ao ar em maio de 1981. Karen concordou em se tratar com Levenkron, pagando $2.000 por mês por sessões de 1 hora, 5 dias por semana. Iti Ramone disse que gostou de Levenkron no começo e esperava que ele pudesse salvar Karen, mas ninguém realmente sabia por que alguém desenvolvia distúrbios alimentares ou como tratá-los. Quando Karen chegou ao escritório de Levenkron em Manhattan, ela pesava apenas 5,8 libras, o que era alarmante. Depois de uma semana em suas sessões diárias, ela revelou casualmente a Levenkron que estava tomando uma grande quantidade de comprimidos laxantes, 80-90 Dulcolax por noite. Isso não era incomum para muitos anoréxicos, incluindo Cherry O'Neill, que admitiu ter tomado 60 laxantes de uma só vez. No entanto, o que surpreendeu Levenkron foi a revelação de que Karen também estava tomando 10 comprimidos para tireoide por dia, apesar de ter uma tireoide normal. Ela estava usando o medicamento para acelerar o metabolismo, e Levenkron confiscou os comprimidos. Isso foi o primeiro caso de abuso de medicamentos para a tireoide que ele viu em seus 12 anos no campo.
Segundo o livro de Levenkron de 1982, o paciente deve se tornar totalmente dependente do terapeuta e depois ser ensinado a criar seu próprio senso de identidade e a se desvencilhar da dependência dele com novos comportamentos, hábitos e padrões de pensamento. Embora Karen parecesse comprometida com a terapia, ela continuou a se exercitar excessivamente e a tomar pílulas para perder peso, o que acabou sendo debilitante. Vários meses após as sessões de terapia com Karen, Levenkron suspeitou que ela havia abandonado o tratamento. Ele convidou os pais de Carpenter e Richard para uma sessão de terapia familiar de 90 minutos em seu escritório. Embora relutantes, eles compareceram e Karen parecia estar melhorando emocionalmente. A família havia tentado todas as abordagens possíveis para ajudar Karen a superar sua anorexia, mas sem sucesso. Levenkron explicou que ameaças e subornos não ajudariam a resolver a situação. Em vez disso, sugeriu que Karen precisava de amor mais demonstrativo e tato. Durante a reunião, Karen se desculpou por ter colocado sua família em uma situação difícil e chorou incontrolavelmente. Levenkron aconselhou a família a expressar seu amor por Karen de maneira mais clara e direta. "Eu te amo, claro", disse Richard sem hesitação. O terapeuta bateu no sapato de Agnes com o dele, chamando sua atenção. Em vez de falar com a filha, Agnes explicou que preferia ser chamada de Senhora Carpenter. "Bem, eu sou do norte", continuou ela. "E nós não fazemos as coisas assim." Depois que a família saiu, Iti Ramone discutiu a sessão com Karen e Levenkron. "Ela não pode fazer isso", disse ele. "Na terapia, você está completamente vulnerável. Sua própria mãe não pode alcançá-la?" E ela adorava Richard. A maioria das crianças faria qualquer coisa para fazer seus pais amá-los, mas foi nesse momento que Karen decidiu dar um passo atrás. Após a reunião com Levenkron, Richard ficou irritado com o plano de tratamento que considerava inútil. Ele queria que Karen se internasse em uma clínica de reabilitação, mas ela se recusou. Depois desse doloroso encontro, a família decidiu manter distância e não fez mais tentativas de entrar em contato com o terapeuta de Karen. Levenkron ficou surpreso porque a família não ligou para ele durante todo o tempo em que Karen esteve em Nova York. Da mesma forma, Richard afirmou que nunca recebeu uma ligação de Levenkron. Karen e Iti ficaram chocados ao descobrir que Levenkron não era um médico de verdade. "Costumávamos chamá-lo de Dr. Levenkron o tempo todo", disse Iti. "Então descobrimos que ele nem era um médico de verdade. Qualquer problema médico que ela tivesse, tínhamos que ir ver esse outro médico no hospital Lenox Hill." Evelyn Wallace disse que Karen escolheu o terapeuta errado, e que ele parecia estar tentando dissuadi-la da anorexia, mas ela acabava sempre voltando para a mesma rotina. Esse foi o vídeo de hoje, queridos amigos, espero que tenham gostado da história da linda Karen Carpenter. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, até o próximo vídeo.